Você já se interessou por assuntos relacionados à psicologia, mas não tem ideia por onde começar? Aqui está uma excelente oportunidade. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série para abordar as bases da psicologia, para você se conhecer e conhecer os outros. Vamos lá! O primeiro questionamento que precisamos fazer é: qual é o objeto da psicologia? O objeto da psicologia é o psicológico, mas esse psicológico precisa ser entendido que é na relação com o mundo. Então, o ser humano está sempre em relação. Agora, com o quê? Com 4 coisas. Em primeiro lugar, o ser humano está se relacionando com o tempo. Todos nós temos um passado, um presente e um futuro. Nesse passado, você vai encontrar toda a sua história, todo o acúmulo de conhecimento que você tem. O presente vai ser o momento da ação. Você está sempre diante da presença ao mundo. E também com o futuro, principalmente com o futuro. Se você prestar atenção, você se relaciona muito mais com o futuro que com o seu passado. Isso significa o quê? Que não é um passado que nos empurra, é muito mais um futuro que nos puxa. Presta atenção, você está sempre querendo fazer alguma coisa, você tem projetos a curto prazo, desde o que você vai comer durante o dia, o que você vai fazer no final de semana, ou o que você vai fazer daqui a um ano. E é esse futuro que nos puxa. Qual é o outro ponto que nós nos relacionamos? Nós nos relacionamos com a materialidade. A materialidade em geral, desde uma roupa que nós vestimos, o ambiente que nós estamos incorporados, estamos vivendo, a natureza em geral. Um terceiro ponto que nós nos relacionamos, que também está ligado à materialidade, mas vivemos de forma diferente, é com o nosso corpo. Nós vivemos o nosso corpo, embora material, de uma forma completamente diferente dos objetos. E uma quarta relação do ser humano é com os outros, com as pessoas. E aí nós começamos a se dar conta que nós estamos no mesmo mundo com outras pessoas que também se relacionam com a sua história, têm os seus projetos, que têm o seu corpo, se relacionam com determinadas materialidades e da qual nós nos relacionamos. Só que nós temos que pensar o seguinte: nós temos que aprender as situações da psicologia. Aqui entra o primeiro aspecto. Quem se relaciona com essas coisas? É a pessoa, mas de que maneira? Através da consciência. E a consciência, quando se fala, nós temos que já ter claro que ela se dá de 3 formas. Tá? Vou pegar um objeto para ficar mais claro. Por exemplo, temos aqui uma caneta. Tá? Se você olhar para essa caneta, você pode perceber ela. Então a percepção é uma forma de como a consciência se dá. Eu tenho uma consciência perceptiva desse objeto. E é através dessa percepção que eu começo a conhecer um objeto. Então conhecer um objeto é conhecer os diversos perfis que ele se apresenta. Quanto mais eu virar a manusear essa caneta, mais conhecimento eu vou ter dela. Mas mesmo olhando para a caneta, que nós estamos usando um sentido, a visão, nós podemos ter uma outra forma de consciência, que é a reflexão. Eu posso refletir sobre para que serve essa caneta, com que eu vou fazer essa caneta, de que maneira ela vai escrever. Isso tudo eu estou fazendo o quê? Uma reflexão a respeito desse mesmo objeto. E uma terceira maneira que eu posso me relacionar tanto com a materialidade, com o tempo, com o meu corpo, com os outros, é através da imaginação. Eu posso esconder essa caneta, mas eu posso ter ela em imagens. Então nós temos 4 elementos para se relacionar: o tempo, os outros, o corpo e a materialidade. E nos relacionamos com essas 4 coisas através da percepção, da imaginação e da reflexão. Então toda a parte que nós vamos aprofundar da psicologia, nós temos que levar em consideração esses 4 pontos e as 3 formas de se relacionar. E tem um outro ponto que é bastante comum dentro da psicologia que nós vamos abordar nesses vídeos, que é a questão da emoção, para nós entendermos como que é a emoção. Porque quando nós olhamos, por exemplo, uma paisagem
nós temos uma maneira de se relacionar com ela através da consciência e entra esse aspecto emocional, que é basicamente o mundo das emoções, que nós precisamos entender, porque é essa situação que muitas vezes gera os conflitos entre as pessoas. O aspecto mais importante disso tudo é que, quando se falou nas formas de consciência, que é a percepção, a imaginação e a reflexão, temos que ter claro que ela sempre vai ter um objeto. Então, quando se fala de consciência, toda consciência tem consciência de algo. Isso significa o quê? Que sempre vai ter um objeto. Por que isso é importante? Porque não existe você perceber sem perceber alguma coisa. Você não pensa sem pensar algo e nem imagina sem um objeto. Então, sempre vai ter um objeto. Agora, esse objeto, ele pode ser real, ele pode estar no mundo, como por exemplo essa caneta que já serviu de exemplo. Então, o objeto da minha consciência é a caneta. Então, o objeto da minha percepção, da minha reflexão vai ser essa caneta e ela é real, ela está aqui no mundo. Como eu também posso ter esse objeto de uma forma internalizada. Isso significa o quê? Na percepção, eu sempre tenho um objeto que está no mundo, mas na reflexão, esse objeto que eu vou refletir, ele já é um conhecimento. Então, quando o objeto está no mundo, eu chamo de objetividade. Agora, quando eu reflito sobre algo, por exemplo, a caneta não está mais na minha mão, mas se nós formos falar que há pouco tempo atrás eu estava com uma caneta vermelha na minha mão, isso já é a partir de um conhecimento. Então, o objeto da minha reflexão, que é a caneta, ele já está no passado, quer dizer, ele já foi refletido, eu já tenho ele como conhecimento. Então, o objeto da minha reflexão é uma outra consciência. E isso significa o quê? A subjetividade. Então, para nós entendermos a psicologia, podemos ter um objeto enquanto uma objetividade no mundo, porque ele está no mundo, ou um objeto que ele já foi refletido, que ele já foi pensado, ou mesmo na imaginação, que daí nós temos a subjetividade. E esses são os pontos que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos. Então nos acompanhem. E aproveite e nos acompanhe nas redes sociais, estão aqui listadas. Tem o blog, tem o Face, tem o Instagram. Também tem o sininho. Clique ali no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe. Também tem meu contato. Quer conversar? Terei imenso prazer de lhe atender. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Estou aguardando vocês.